O final que nós iremos ver do capítulo Plenitude será Sofrimento no Além-Túmulo, é o penúltimo capítulo. E aqui do livro Cartas de Paulo comentada por Emmanuel, vamos fazer uma reflexão à carta de Romanos 12, versículo 2. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão das emoções e dos pensamentos. Não te resignes nos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então vamos fazer aqui algumas observações desse conteúdo que Emmanuel nos traz. Quando Emmanuel nos propõe, inclusive de uma forma imperativa, renovemos para o melhor, é porque de fato, sobretudo a partir agora da revelação espírita e da certeza que nós temos da vida em termos de plenitude e de felicidade e realização face à imortalidade da alma, nós temos os estímulos que a revelação espírita traz para querermos e desejarmos renovarmos para o melhor. Essa renovação ela tem tudo a ver com a elevação do padrão das emoções e dos pensamentos, porque ao longo das nossas encarnações nós estabelecemos hábitos e condicionamentos, padrões do materialismo, da busca da satisfação dos instintos como realidade máxima da vida. E agora, com o despertamento que a doutrina espírita nos traz, a ideais de vida que estão muito além da existência física, nós temos uma necessidade fundamental do trabalho da renovação dos pensamentos e das emoções. Renovar de que forma e em que sentido? No sentido, primeiro, da real existência em termos de vida, que é vida espiritual. A vida física, a busca durante a encarnação da manutenção do corpo e das satisfações puramente instintivas não mais nos planifica. E nós temos agora uma abertura natural face à própria maturidade espiritual que estamos vivendo, da busca de outros valores. E esses valores são apresentados a mãos cheias a nós pela revelação espírita. Boa tarde. Está aqui. Mas, continuando aqui o raciocínio que Emmanuel nos traz, ele diz assim: não te resignes aos hábitos da treva. É porque nós passamos tanto tempo ao longo da nossa caminhada evolutiva nos resignando ou apenas procurando puramente as satisfações imediatas do corpo, e agora temos que estar atento a superar esse tipo de condicionamento que expressa essa resignação que Emmanuel aqui faz alusão. Mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor que se estabelece entre os homens o domínio da eterna luz. Vamos analisar aqui todo esse parágrafo a partir desse item: mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais. Ora, esse trabalho de iluminação interior, ele tem tudo a ver com o enriquecimento dos pensamentos, das emoções, dos padrões novos que o Evangelho do Cristo nos propõe. A partir do momento em que nós vamos abrindo um campo de sintonia aos valores transcendentes do Espírito, a partir daí nós estamos gerando focos de luz, tanto em termos espirituais como também, hoje nós sabemos,
em termos neuronais, da própria fisiologia do nosso cérebro, que na medida em que nós cultivamos estudos, conhecimento, aberturas de sensibilização a ideais elevados, há todo um trabalho de modificação, desde os próprios hábitos e condicionamentos mentais às estruturas do nosso cérebro. Bom, vamos nos adentrar agora para fechar o capítulo Sofrimento no Além-Túmulo e iniciar o capítulo seguinte do livro Plenitude, que é o último, que será Libertação do Sofrimento. Então hoje nós iremos ver o início do capítulo Libertação do Sofrimento. Aqui eu trouxe o último slide que nós comentamos na semana passada. É indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos. Então aqui Joana nos lembra de que nesse trabalho de superação dos sofrimentos que a realidade pós-morte nos traz, é indispensável superarmos os condicionamentos materiais. Aqui poderíamos até enfatizar como hábitos da treva no sentido de que, na medida em que os objetivos da nossa vida são puramente materiais, nós estamos envolvidos nas vibrações baixas da matéria. Essas vibrações baixas, elas, em termos assim figurativos, representam ausência de luz. Então, para isso, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Ou seja, a proposta do estudo de Joana de Ângeles é aquela mesma que se alinha bem no que Emmanuel nos traz, de que nós devemos aproveitar a experiência encarnatória para fazer todo um trabalho de treinamento para a realidade da vida maior, que é a vida espiritual. Então, essa adaptação fácil que nós poderemos ter ao retornar ao mundo espiritual, ela depende e começa do trabalho que a gente faz agora, da criação de novos hábitos, de novas percepções da vida, dos objetivos da vida, que nós vamos trabalhando agora, sobretudo com o conhecimento que o Espiritismo nos dá. Então, esse trabalho no qual nós nos envolvemos em tarefas espíritas, no qual nós gastamos tempo, interesse, às vezes inclusive valores materiais, para a aquisição de obras, de livros, cujos objetivos únicos é a iluminação da nossa alma, nós estamos fazendo esse trabalho de adaptação à realidade da vida espiritual, já agora durante a nossa encarnação. Continuando, somente assim o sofrimento pode ser evitado, especialmente se a existência corporal fez-se caracterizar pelas ações enobrecidas, atingindo a finalidade precípua da reencarnação, que é a busca da felicidade. Então, só na medida em que nós nos abrimos ao trabalho de percepção, de ajustamento à realidade do mundo espiritual, é que nos é apresentado como um caminho eficaz para a superação do próprio sofrimento durante a encarnação. Então, a raiz fundamental para que a gente supere, quer sejam os sofrimentos emocionais, físicos, ou de qualquer área da experiência encarnatória nossa, tem a ver com a abertura máxima que a gente faça a ideais de imortalidade, a percepção, ao interesse, a prática e o estabelecimento de novos hábitos,
que digam respeito à consciência de imortalidade da alma que agora nós estamos trabalhando. Nessa forma, de forma natural, nós vamos superando os sofrimentos que a própria contingência da reencarnação poderia nos propiciar. Então, atingindo a finalidade precípua da reencarnação, que é a busca da felicidade. Vejam que fato interessante. Não obstante a reencarnação ser essa viagem que o espírito faz ao campo somático das células físicas, o objetivo fundamental da reencarnação é o despertamento do espírito à sua verdadeira natureza. Através dos atritos, dos desgastes, das doenças, dos sofrimentos que a experiência corpórea nos traz, nós temos agora a percepção de tudo isso como instrumentos para o despertamento do nosso espírito, quando nós resolvemos nos alinhar com o Evangelho do Cristo. Porque antes dessa resolução nossa, dores, doenças e sofrimentos causam impacto, revolta, atrito, desgaste e sofrimento sobre sofrimento. Mas se for trabalhado pela percepção espiritual, tudo isso passa a ser instrumento para que o nosso espírito, de fato, acorde e trabalhe a sua verdadeira natureza, mesmo durante a encarnação, que é a natureza espiritual. Vamos agora para o último slide desse capítulo, para entrarmos no capítulo novo, Libertação do Sofrimento. A educação moral e espiritual do ser é o instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra, como no além-túmulo, facultando-lhe vida em abundância de paz. Vejamos aqui o comentário desse último slide. A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento. É claro que a educação moral padrão mais elevada que nós temos foi aquela ministrada por Jesus. Na medida em que nós vamos nos adaptando a ela e trabalhando ela na nossa experiência encarnatória, nós temos nela um instrumento seguro para a libertação do sofrimento, pela vivência plena e integral do amor, da caridade. E aí continua Joana, como no além-túmulo, facultando-lhe vida em abundância de paz. Ora, o Espiritismo é a única doutrina cristã absolutamente imparcial e clara sobre a realidade fundamental na qual se estabelecem as expectativas de felicidade real para o espírito, quer ele esteja encarnado, quer ele esteja desencarnado. E o alicerce padrão real se chama servir. Só na medida em que nós nos flexibilizamos a possibilitar que o Evangelho transforme os padrões de egoísmo, de materialismo, em padrões de sublimação e elevação, facultando com que a gente abra-se a trabalhar a bem do próximo, a servir ao bem de uma forma ampla, quer esteja encarnado ou desencarnado, é que de fato nós teremos encontrado os caminhos reais para a superação do sofrimento e o estabelecimento da verdadeira felicidade. Então, nisso, o Espiritismo não faz promessa falsa para ninguém. Sua vida está difícil, você é uma pessoa que se sente infeliz,
Isso é sinal só de uma coisa. Se sensibilize mais às possibilidades de ajudar outros em situações piores do que a sua. Abra-se à caridade incondicional e aí você encontrará a solução verdadeira dos problemas que você passa. Vamos entrar agora no capítulo Libertação do Sofrimento. É o último capítulo do livro Plenitude. Diante da infinita gama dos sofrimentos que dilaceram as criaturas, a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhes as causas geradoras. A questão toda, e inclusive nós trabalhamos muito isso ao longo desses estudos das obras psicológicas de Joana de Ângeles, é a gente querer. É, de fato, nós querermos arrancar e nas raízes das causas geradoras do sofrimento que a gente ainda alimenta e querer ficar bom delas. Nós dizemos assim porque os mecanismos de sabotagem sutis que nós temos no nosso inconsciente, que se estruturaram em hábitos e condicionamentos desastrosos do passado, continuam querendo se manter vivos dentro de nós. Se não nas atitudes que tomamos de forma irrefletida no presente, senão também quando emergem do nosso inconsciente atitudes ou padrões de comportamento que apenas nos causam dor e sofrimento, e nós nos permitirmos a eles. Então, quando aqui é falado de que a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhe as causas, a questão é, você quer realmente que sejam arrancadas as causas? Ou o sofrimento, de certo modo, ainda lhe dá algum nível de satisfação ou de identificação? Não é por outra razão que inúmeras passagens do Evangelho, pessoas que, por exemplo, estavam passando por situações como um cego que chega para o Cristo e, naquela situação de cegueira explícita, antes de Jesus o curar, chega para ele e diz: "Que queres que eu faça?" E aí o cego diz: "Que eu veja, Senhor." Ali, naquele momento, estava em choque, o que está em choque agora na nossa vida pessoal. Porque para aquele cego e para a multidão que o acompanhava, a pergunta se pareceria absurda. É claro que ele quer ficar curado da cegueira. Quer não. Tanto não quer como a maioria de nós não quer se libertar dos padrões de sofrimento que ainda alimentam. Ainda existe um certo ganho de barganha, inclusive pelas conexões espirituais do vício que nós temos do passado, para a gente manter hábitos, atitudes, temperamentos que a gente sabe que é ruim, que nos incomoda, que a gente tem que mudar, mas a gente não muda. Não muda porque existe certa barganha de satisfação nisso. Então ali, diante do cego, Jesus quer que, de fato, ele mostre que quer ficar bom, e por isso pergunta a ele. Hoje, nesse estudo que nós temos de Joana de Ângeles, nós poderíamos também estar atento a fazer a mesma pergunta em outros sentidos da nossa experiência pessoal, a fim de identificar se realmente a gente quer se libertar, quer cortar o mal pela raiz. Então, a finalidade da terapia profunda é essa. Agora é preciso que a gente queira. E a gente, de fato, só estará expressando esse querer na medida em que a gente esteja se abrindo ao máximo ao trabalho renovador do Evangelho do Cristo, da proposta de
identificação com a verdadeira natureza nossa, que é a natureza espiritual. Quando isso vai se realizando, nós estaremos de fato dizendo que queremos mudar. E estamos abertos a arrancar as raízes da infelicidade e do sofrimento que se manteram adesas a nós até o momento. O Espiritismo, em razão de sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Realmente, o Espiritismo, pelo conjunto que estrutura as suas bases fundamentais, que estão na ciência, na filosofia e na religião, ela dá todos os instrumentos para que a gente equacione as questões relativas ao sofrimento e se libere. Muitos de nós, ao ter tido os primeiros contatos com o Espiritismo, inclusive eu mesmo passei por esse tipo de circunstância que quando a gente se depara e está sensível àquilo que é revelado no Espiritismo, a gente diz assim, pronto, encontrei as razões da minha vida e agora eu tenho um conhecimento que vai me ajudar a superar e a enfrentar tudo. Eu lembro principalmente quando a gente lê aquela série de romances do cristianismo primitivo trazida por Emmanuel, né? Como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Quando a gente lê uma dessas obras e percebe a realidade plena do que a gente aprende no Espiritismo, vivenciado pelos apóstolos no início do cristianismo, a gente diz, os meus problemas não são nada. Não são nada. E agora eu tenho instrumentos para enfrentar qualquer coisa que surja na minha vida. É esse impacto que esses livros que a espiritualidade nos manda pelo Espiritismo nos dá. Mas vejam, por que é que isso muitas vezes nos impacta e depois é diluído e no dia a dia, ao enfrentar nossos problemas pequeninos, mas que se acumulam, nós voltamos a nos perceber infelizes, desajustados, desequilibrados e sem aquele ímpeto de fé, de positividade que a leitura dessas obras nos tem dado. Isso ocorre, nós aprendemos de forma muito bem clara nesses estudos de psicologia, porque aquele impacto renovador que a doutrina espírita nos dá agora não atinge o nosso inconsciente profundo. Não atinge as raízes das loucuras e dos desequilíbrios do passado nosso. De imediato, realmente, é verdadeiro quando a gente, ao tomar um contato primeiro com a doutrina espírita, a gente diz, pronto, eu enfrento tudo. E depois isso é diluído, porque nós somos, e isso é estudado na psicologia, 90% das nossas atitudes e comportamentos, padrões, são do inconsciente. Não são da participação ativa da nossa mente, do nosso espírito, através da nossa mente atual. E aí facilmente a gente começa a ser sabotado. É claro que nesses estudos que nós temos tido aqui de Joana de Ângeles, são nos dados meios de nós termos uma renovação mais eficaz, mais profunda e que resolva essas questões nossas. Desde o uso das técnicas de
meditação, de reflexão. Há, sobretudo, as aberturas que nós somos chamados a oferecer para o campo da realização, do envolvimento em atitudes que saiam do nosso campo mental, nos envolvam no campo emocional e se realizem na esfera física. Porque as atitudes que nós tomamos a partir da renovação espiritual e que se expressam na nossa vida diária, essas ganham profundidade na nossa mente. Ganham profundidade por quê? Porque elas se estabelecem num padrão que diríamos equilibrado com os condicionamentos do passado. E por que dizemos assim? Porque os condicionamentos, padrões do nosso passado, de outras encarnações, eles tiveram os 3 pontos naturais para o estabelecimento deles, que foi o pensamento, o sentimento e a materialização, ou a realização de atitudes e de hábitos. Quando agora nós renovamos a nossa mente, nos sensibilizamos a essa renovação e tomamos atitudes perante essa renovação, a gente equalizou. E a partir daí, aquilo que nós vamos aprendendo agora de renovação espiritual e vamos vivenciando, ganham profundidade, ganham convicção, e a gente passa realmente a utilizar desse material de forma libertadora do sofrimento e de estabelecimento da felicidade desde agora. Então não tem para onde. Só é possível equalizarmos um pouco os desastres do passado reencarnatório através da vivência nova do que a gente aprende, se sensibiliza e coloca no nosso dia a dia. É por isso que a gente tem que estar muito atento ao que está fazendo no dia a dia, que o que a gente faz no dia a dia é que de fato reprograma, redimensiona os condicionamentos do passado, fomentando hábitos novos. Jung, pai da psicologia analítica, foi possivelmente quem melhor penetrou a realidade do sofrimento, propondo a sua elucidação e cura, enquanto a preocupação geral se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, sob a angulação médica, ele recorreu a 2 métodos para encontrar-lhe a gênese e a solução: os sonhos e a imaginação. Então queremos aqui deixar bem claro que grande parte do enfoque da psicologia de Joana de Ângeles tem por base o que já foi ensinado por Jung, Carl Gustav Jung, na estrutura da psicologia analítica, da qual ele foi o pai, o meio através do qual se expressou entre nós. Então, para o seu antecessor na área da psicanálise, que foi Freud não admitia questões de intervenção espiritual ou religiosa como fomentadora de distúrbios, neuroses e problemas da criatura humana. Na psicanálise freudiana, o que ocorre em termos de experiência humana nessa vida, desde a infância ou até desde a gestação mesmo, mas é nessa vida que tem que ser resolvida com essa base. Já Jung fez uma ponte entre o que poderia se ter até a época dele em psicanálise em relação à vida atual, mas juntando os aspectos ligados à
inconsciente profundo, ao trabalho do despertamento do self ou do divino em nós, e às aberturas das intervenções religiosas e espirituais para a solução de problemas que não logravam êxito através da psicanálise. E aqui, Joana faz a seguinte referência. Enquanto a preocupação geral se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, Jung recorreu a 2 métodos para encontrar a gênese e a solução: os sonhos e a imaginação. Então, a questão de, através dos desdobramentos, quando nós vamos dormir, e do impacto que muitas vezes encontros, percepções e lembranças do passado encarnatório nosso podem intervir nas nossas atitudes no presente, isso já era estudado por Jung. Nós temos na doutrina espírita, claro, os aprofundamentos e os detalhes que ele não alcançou, mas a percepção da vida como algo que não se inicia no feto já era trabalhado pelo próprio Jung. E a solução na qual hoje a chamada terapia de regressões de memória, o TVP, se desdobraram, foi em parte devido aos avanços que Jung já havia dado nessa área. Ao mesmo tempo, recomendava o apoio religioso. Veja, Jung recomendava. Freud jamais indicaria alguém em busca de apoio religioso. Jung não. Ao mesmo tempo, recomendava apoio religioso, portador de excelentes contribuições para a cura da alma, na qual se cediam todas as causas dos sofrimentos. Então, todas as causas do sofrimento, para Jung também, estão na alma, no espírito. E através de subsídios na crença particular que a pessoa tenha, pode e deve ser utilizada como recursos para a superação do sofrimento. A individuação e a marcha na direção do luminoso constituíram-lhe valiosos mecanismos terapêuticos para os problemas dos pacientes que eu buscava. Veja, luminoso é uma palavra até nova que se refere à integração com o divino, mas é uma palavra que Jung já fazia referência a ela. Então, outra palavra aqui que é preciso nós acentuarmos o entendimento é individuação e a marcha na direção do luminoso. A individuação é exatamente aquela parte relativa ao nosso eu profundo, ao nosso self, e que está além das identificações de personalidade ou de ego de cada encarnação que nós temos. Então, essa individuação que está sempre progredindo, evoluindo, e que representa a nossa essência maior, ela já era trabalhada por Jung também. Constituíram valiosos mecanismos terapêuticos para os problemas dos pacientes que eu buscava. Então, isso já era usado também como meio e possibilidade terapêutica. É por isso que já dissemos aqui mais de uma vez que o estudo bem compreendido do Espiritismo e das obras da série psicológica de Joana de Ângeles nos habilita a, em uma grande maioria de problemas íntimos, pessoais que tenhamos, sermos os terapeutas de nós mesmos, exceto em quadros depressivos mais intensos, em quadros de psicoses mais intensas, é preciso a ajuda de um terapeuta,
mas para a grande maioria das neuroses, dos conflitos pessoais, dos conflitos familiares, o uso da psicologia, como Joana de Ângeles nos apresenta, e do próprio conhecimento do Espiritismo, é para serem instrumentos suficientes para que nós mesmos resolvamos nossos problemas, na sua grande maioria. A promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá através do fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos, que equivocados são geradores de sofrimentos, e da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação dos orgânicos. De 100%, mais de 80% são, na verdade, problemas e distúrbios emocionais e não orgânicos. Então, nessa grande massa de sofrimento que a criatura humana digere, cuja causa maior é o materialismo, é a desinformação a respeito de sua própria natureza, é a observação da vida como uma busca desenfreada de prazer e de posse. É a base maior de todo o sofrimento, da grande maioria do sofrimento da criatura humana. Ora, a percepção da vida em termos imortais, o entendimento da reencarnação, do funcionamento das leis de Deus, quando de fato levado a sério, mudando as nossas atitudes e comportamentos, resolveu esses problemas. Mais de 80%, 90% talvez, até de doenças e distúrbios que nós tenhamos, estão resolvidos. Mas é preciso que realmente esses valores que a doutrina espírita nos traz, ele tenham ganhado profundidade. Nós tenhamos nos aberto às mudanças que eles possibilitam. Aí está resolvido. De tal maneira que, até no Brasil, tão conflitado por problemas econômicos, políticos e outros, dentro de uma percepção espiritual verdadeira e equilibrada, nós podemos nos colocar no patamar de observação aonde os fatores externos e desagregadores não nos perturbem, mas estejam sob o olhar e a percepção nossa como transitórios, ainda necessários, mas perfeitamente superáveis, principalmente quando nós estamos bem ajustados intimamente. Agora, quando a gente não está ajustado intimamente, está vivendo a perspectiva do mundo materialista e está vivendo, por exemplo, os problemas que o Brasil apresenta hoje em dia, misericórdia, vai para a depressão e vai para a ansiedade, vai para tudo quanto é de bagunça de doenças que afetem o psiquismo e a emoção. Mas aí, voltando aqui a esse texto, a promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá através do fato de ser a alma imortal, esse é o primeiro fato que é fundamental nesse trabalho de renovação em nós. Herdeira dos próprios atos equivocados, são geradores de sofrimentos. Esse é o segundo ponto. Solucionador de grandes causas, de batalhas e de sufocos íntimos que a criatura humana passa. E qual é? Por que é que eu saliento isso? Porque em grande massa dos problemas e sofrimentos que a gente passa, está a ideia de que nós estamos sendo injustiçados. Que está acontecendo tal fato, tal coisa com nós, não era para acontecer, e está acontecendo. É de que as leis de Deus não estariam de fato funcionando adequadamente para nós. Ora, esse tipo de percepção para as pessoas que não usufruem a bênção do conhecimento
conhecimento libertador, mas para nós espíritas não é compreensível coisíssima nenhuma. Porque para nós espíritas, as coisas estão em termos de organização, de equilíbrio e de intervenção das leis divinas na nossa vida e na vida dos outros, da forma mais adequada, mais ideal possível para o progresso, a evolução e o êxito encarnatório nosso. Na percepção espiritual bem definida é assim. E se a gente tiver assim, grandes geradores do sofrimento que a maioria das criaturas humanas passa, estão resolvidos. Esse é o segundo ponto, mas ainda vai mais adiante. E da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem. Então, para nós espíritas, e dentro da proposta libertadora da psicologia de Joana de Ângeles, não há outro meio eficaz para a solução dos sofrimentos, das dores que a criatura humana usufrui no mundo de provas e expiações como é a Terra, se não for através das aberturas propiciadas pela espiritualização profunda, pela mudança de padrões de envolvimento, de interação com a materialidade, aonde o nosso espírito se sobreponha, se imponha e passe a ser o diretor daquilo que nos atinge no mundo físico, mas que deve estar sob o nosso domínio, espiritualmente falando. Vamos agora para o último slide desse capítulo e que é também o último slide do livro Plenitude. O sofrimento tem vigência transitória. Por ser efeito do desequilíbrio da energia, que direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral reservada pelo Pai Criador. Então, a dedução, a conclusão do capítulo e desse estudo que nós temos do livro Plenitude é, primeiro, o sofrimento tem vigência transitória na Terra e no mundo espiritual. Inclusive, nesse aspecto, não podemos deixar de fazer menção ao fato de que, em termos de consciência esclarecida, todos nós espíritas sabemos que o sofrimento, em termos de intensidade, de dor, não só atinge o espírito encarnado, atinge também o espírito desencarnado. De tal modo que o espírito ele não alimenta aquela história de morrer para parar de sofrer. Porque se ele tem encarado a vida dele como um campo de sofrimento, o qual ele não consegue lidar nem resolver, pode preparar o lombo, porque vai ter sofrimento no plano espiritual. Porque esse sofrimento que aqui ele não consegue digerir e não consegue trabalhar em termos de perspectiva espiritual, vai acompanhar. E vai ser, inclusive, mais trabalhoso, podendo ser até mais intenso no mundo espiritual. Então, nesse aspecto, o Espiritismo coloca os nossos pés no chão, onde a gente é chamado a ver como vai a nossa experiência encarnatória, em termos de equilíbrio, de paz, de harmonia, de plenitude ou felicidade, porque ela será o fundamento desencadeador das experiências além túmulo e possivelmente também em reencarnações futuras. Voltando aqui ao texto, tem vigência transitória.
por ser efeito do desequilíbrio da energia. Esse desequilíbrio da energia foi ocasionado por nós quando nos afastamos das leis divinas, da lei do amor, e por atitudes egoístas e desequilibradas, geramos sofrimentos para nós e para os outros. Deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral reservada pelo Pai Criador. Finalizando aqui esses comentários, é preciso que nós entendamos de forma muito bem explícita o trabalho do estabelecimento de um nível de satisfação, de plenitude íntima, de bem-estar conosco mesmos e com os outros, só conseguirá ser realizado a partir do momento em que, de fato, a percepção espiritual da vida esteja ganhando profundidade em nós. Porque ao longo das inúmeras dezenas ou centenas de encarnações que nós tivemos, andamos nos atritando, nos desarticulando com as leis divinas. Isso redundou em sofrimento em encarnação ou no plano espiritual. Agora, diante da maturidade que o próprio sofrimento nos trouxe, nós temos a possibilidade de dar um salto libertador. A esse nível que aqui Joana de Ângeles chama de vivência, da iluminação, da plenitude, da saúde integral, é preciso, primeiramente, claro, que a gente queira naquele sentido como é colocado no primeiro mandamento das leis divinas, quando diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, assim, amar profundamente. Em relação ao que nós estamos tratando aqui, é preciso que a gente queira de coração, de todo entendimento, de toda vontade, fazer um trabalho de renovação profunda da nossa maneira de encarar a vida, de encarar a realidade, os objetivos que a nossa atual passagem pelo corpo nos trouxe. É o único caminho para que a gente atinja essa proposta do livro Plenitude que nós acabamos de comentar. E agora ainda iremos iniciar a apresentação da próxima obra que vamos trabalhar nessa série de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Queremos lembrar que não temos trabalhado os livros de forma sequencial de ano de publicação, mas sim de forma sequencial em termos de entendimento dos temas que estamos tratando nesses estudos. Então, nós já passamos aqui pelo o homem integral, passamos pelo livro Autodescobrimento, uma viagem interior, passamos pelo livro Ser Consciente, passamos agora pelo livro Plenitude. E o próximo livro, depois que nós analisamos o conteúdo que prossegue esses estudos que estamos tendo, é esse aqui, O Despertar do Espírito. Esse livro, na série das obras psicológicas de Joana de Ângeles, é o livro 10º. Para termos uma ideia, essa série de livros abrange 16 obras. Essa aí seria a 10ª. Normalmente, uma obra dessa, nós, para trabalharmos os temas, os capítulos dela, levamos em torno de 8 meses, quase um ano. É muito provável que daqui para o final do ano não conclua essa obra.
Então é essa aqui que nós temos aqui um exemplar, o Despertar do Espírito, e que vamos fazer aqui um início da apresentação do livro, extraindo alguns slides da introdução do livro. Vejamos. Há uma imensa defasagem entre o homo tecnológicos e o ser espiritual, que se apresenta desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos das suas próprias construções. Então, logo no primeiro parágrafo, quando vai iniciando a introdução do livro, Joana de Ângeles nos chama a uma reflexão sobre essa defasagem. Quando ela fala aqui sobre o homo tecnológicos, é o avanço que a tecnologia e a ciência têm dado ao homem e que tem criado uma defasagem imensa entre os avanços na área científica, tecnológica e o avanço moral. E essa defasagem muito grande tem propiciado muitos problemas. Inclusive, parte daqueles que há pouco comentávamos no livro Plenitude, geradores de sofrimento e dores morais ou emocionais. A razão maior do surgimento, nos dias atuais, da epidemia da depressão é o materialismo, que está associado a esse avanço tecnológico, aonde a ausência de progresso moral pela maioria da humanidade é geradora de um caos, é geradora de problemas muito grandes para a criatura humana. Para termos uma ideia, o avanço na área da informática, que faz com que a humanidade, em termos globais, se interrelacione na mesma hora, no mesmo tempo, quase que como se fosse no mesmo espaço, em termos materiais, é profundamente conflitante. Então hoje, se por exemplo morre, desencarna um astro lá no Japão, na China, no mesmo instante nas redes sociais nós temos. Poderíamos dizer que há 20 anos atrás, ou um pouco mais, era preciso horas sair no noticiário, num jornal que iria passar 8 horas à noite. Então, hoje em dia, a gente está num nível de conexão, de informática e de tecnologia, que é como se a gente tivesse todo mundo a toda hora, a todo instante. E isso poderia e até deveria ser felicitador, mas tem sido altamente conflitante face à carência de percepção espiritual, de moralização do homem a respeito do aproveitamento dessa tecnologia. Então, fechando aqui esse slide, Joana de Ângeles disse: desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos das suas próprias construções. Então, nós estamos, e para vocês terem uma ideia, tá? Esse livro Despertar do Espírito, ele foi publicado em 1990, vou dizer exatamente a data. Aliás, desculpem, dezembro de 1999. Então, esse livro, que é o 10º livro, porque, na verdade, no final dos anos 80 e início dos anos 90, começou a série psicológica de Joana de Ângeles. E, praticamente, a cada mês surgia um livro, a cada ano, levando essa obra, que é a 10ª obra, no ano de 1999. Então, para termos uma ideia,
Joana de Ângeles já abordava essas temáticas dessa forma. Já se passaram 20 anos. Continuando. A robotização, a globalização, as programações pelos meandros da internet e a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista dos patamares do poder, da glória e do prazer, conspiram dolorosamente contra o ser essencial. Vamos entender isso, porque isso é uma coisa muito séria. O que aqui Joana de Ângeles coloca é que isso que tem havido de avanço tecnológico, dissociado de avanço moral, é profundamente desarticulador e complicador do ser humano como ser essencial. Porque tem um enfoque e tem um trabalho muito expressivo só na área da transitoriedade, do materialismo. Então, a robotização, a globalização e pelos meandros da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista dos patamares do poder, da glória e do prazer. Ou seja, acaba fomentando no homem um exacerbamento da sua busca de satisfação instintiva, prazerosa, egoísta, totalmente em conflito com o progresso moral e espiritual que ele deveria estar tendo. É o que ocorre nos dias atuais, sobretudo, em que nós estamos vivendo. Automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador dos sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Então, analisando aqui logo no início, automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador dos sentidos. A busca desenfreada da satisfação dos instintos e necessidades puramente materiais e, sobretudo, na área da sexualidade desvairada, do uso dos tóxicos e da desarticulação de comportamentos aonde a dissimulação, o fingimento, a hipocrisia e o uso da sagacidade como se fossem padrões de sabedoria tem sido disseminado de uma forma absurda. O ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar. Os outros, as máquinas, a tecnologia e as redes sociais é que pensam pela pessoa. Ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devora. Vejam a situação nessa introdução do livro, o livro Despertar do Espírito, que Joana de Ângeles nos chama e que será alvo dos futuros encontros aqui do estudo da série psicológica. Claro que é preciso e é fundamental percebermos o jogo mentiroso que todo esse arcabouço tecnológico e de avanço científico oferece,
quando não tem uma conexão com os valores morais ou espirituais da vida, porque eles apenas promovem de forma mais rápida ou menos rápida a destruição e a autodestruição do próprio homem. Não é por outra razão que nós vivemos nos dias atuais o impacto das epidemias do suicídio, ocasionadas exatamente por essa maneira louca de querer observar a vida e o mundo do ponto de vista puramente materialista e da busca de satisfação dos sentidos, aonde se tenta, naquela figura de linguagem, matar a sede com a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede se tem. Então essa é a apresentação que nós trouxemos hoje. No nosso próximo encontro nós iremos finalizar ainda a apresentação e o início do primeiro capítulo do livro, que eu aqui trago, que é a busca. Então, o primeiro capítulo é a busca, e nós vamos concluir aqui o nosso estudo dessa tarde. Vamos estar estudando aí ao longo de um bom tempo essa obra, O Despertar do Espírito. Vamos novamente elevar o pensamento ao alto, pedir aqui a nossa irmã Silmara para fazer a prece final. Amigo Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome.